Fala, fanático! A novela chegou ao fim. Benedetto disse não ao São Paulo. É isso aí, gente. A novela chegou ao fim de uma forma trágica para o São Paulino, infelizmente. E nós vamos falar aqui a respeito desse desfecho e também falar um pouco de quem é esse empresário aí que barrou aí, né, que travou essa negociação com o São Paulo. E, claro, vamos falar aqui do nosso clássico, né? O nosso jogo amanhã no Morumbi às 19 horas contra o Palmeiras pela rodada aí válida do Brasileirão, né? Então a gente tem que ficar bem atento porque infelizmente também não temos boas notícias para o time que vai enfrentar o Palmeiras. Beleza, rapaziada? Vamos embora aí pro vídeo. Pessoal, antes de mais nada, agradecer a todos vocês, agradecer aos mais de 1.000 inscritos no canal aí, e para aqueles que estão curtindo o trabalho, gostando do vídeo, se quiserem aí dar um like, comentar, e aqueles que não estão inscritos aí no canal, por favor, vamos dar aquela força pro fanático aí, beleza, gente? Vamos lá, rapaziada, o seguinte, vamos falar a respeito primeiro do Clássico, porque o Clássico ele é mais fácil a gente falar agora do jogo e depois a gente repercutir o caso do Benedetto. Por quê? O Clássico é o seguinte, nós vamos jogar amanhã pelo Brasileirão contra o Palmeiras. E o grande ponto que fica aí em xeque aí para nós é que time que nós vamos levar para campo, né? Porque assim, o nosso departamento médico, ele realmente, a gente tá aqui batendo, todo mundo que tem canal, comenta, tal, e realmente o nosso departamento médico, como ele tem uma dificuldade para recuperar jogadores, a gente acaba ficando sem opções. E o estilo de jogo do Crespo é um jogo de intensidade. Vocês devem ter percebido aí que o jogo que o São Paulo faz nas Copas é muito diferente dos jogos no Brasileiro. Haja vistas que estamos na zona de rebaixamento no Brasileiro e nas quartas de finais da Libertadores e com um grande passo para as quartas de finais aí da Copa do Brasil. Por quê? Porque nos jogos decisivos o Crespo acaba tendo uma outra forma de preparar a equipe, acaba tendo um outro formato, né? E aí o que acontece com essa jogada, com essa partida contra o Palmeiras amanhã? Primeiro, clássico, a gente ganhou o Paulista em cima deles, eles estão mordidos, né? Só que eles têm assim uma vantagem enorme, não é só na tabela. Um elenco maior, os jogadores inteiros, ficaram a semana toda descansando pro jogo, né? O São Paulo tá disputando aí 3 competições, o São Paulo tá jogando no seu limite, com jogadores desfalcados, machucados, vovô olímpico em Tóquio. E aí o que acontece? A gente vai jogar amanhã contra o líder do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras ele tem 31 pontos, gente, foi 10 vitórias, ele teve um empate e 2 derrotas. Né? Então hoje, na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, nós vamos enfrentar um time com 20 pontos a mais do que a gente, né? Então assim, o São Paulo está com 11 pontos, o São Paulo perdeu 6 partidas, empatou 5 e ganhou apenas 2. Então assim, você olha para o time do São Paulo, é de dar desespero, né? Porque assim, como é que pode um time do tamanho do São Paulo, com os jogadores que tem, tá lá na zona de rebaixamento? Há quem diga que não tem time para cair, mas muitos times pensaram isso e caíram. E assim, a gente tem que sair dessa zona de rebaixamento. E infelizmente a gente está lá, estamos em 17º colocado e o Palmeiras em primeiro. O que vai acontecer? Amanhã o time do São Paulo vai entrar em campo com alguns desfalques conhecidos. Por exemplo, o Arboleda se machucou no último jogo, né, sentiu a coxa, e aí o departamento médico, na verdade assim, né, o São Paulo nas redes sociais falou que a previsão de retorno é que ele volte e esteja pronto para os jogos contra o mesmo Palmeiras, mas já nas quartas de finais da Libertadores. Talvez tenha sido até outra cortina de fumaça para a torcida parar de cobrar, porque o departamento médico nunca deu previsão de retorno, né? E o São Paulo fica lá com jogadores encostados há muito tempo, né? O Arboleda então não vai para o jogo de amanhã. O Luciano já estava treinando em campo, estava todo mundo já animado. Pô, o Luciano vai para jogo? Não vai, gente. Sentiu hoje a coxa, de novo sentiu a coxa. Luciano, desde quando ele machucou na Copa do Brasil da temporada passada contra o Grêmio, ele não tá bem. Aí ele voltou a jogar, jogando abaixo, aí se machucou agora nessa temporada contra o Corinthians e aí nunca mais voltou. O Luciano tá mais de um mês aí fora dos gramados, gente. Alguém tem que explicar isso. É impossível esse cenário. E o Luan? O Luan sentiu trauma, a gente não sabe o que é isso. Trauma, né? Como é que ele bateu, onde que ele bateu, ninguém viu. E aí o que acontece? O Luan também é dúvida para o jogo. A gente tem o suspenso Wellington, o suspenso Benítez, que tomou um cartão bobo contra o Flamengo, né? A partida já estava perdida já. E a gente tem também, aí tem a questão do Éder, também, que está com estiramento na coxa e também não se recupera. Sim, é lamentável. Nós vamos para o jogo de amanhã com o Volpi,
né? O Bruno Alves, né? Vamos jogar também com o Miranda, com o Léo. E aí, provavelmente, ele coloca o Igor Vinícius na partida, né? Que eu acho que deveria dar volume de jogo para o Orejuela. Mas se colocar o Igor Vinícius, é um erro do Crespo, né? Ou apenas só justifica se o Orejuela estiver com algum risco de contusão, porque o Orejuela jogou bem na partida contra o Vasco e tem que pegar essa vaga na ala direita. E aí vai jogar com o Reinaldo, né, na ala esquerda, vai ter ali no meio de campo o Nestor e o Lisieiro, né, o Lisieiro fazendo a volância, vindo jogando mais atrás, e tendo ali o Sara, o Rigoni e o Pablo, né? O Pablo vai se titular, a gente não tem atacante, vai jogar com o Pablo, né? E aí, então esse é o nosso time. Então a gente espera muito que a gente avance com esse time aí, enfim, né? Agora, gente, vamos para notícia aí, para bomba aí da internet aí agora. O São Paulo ficou mastigando uma negociação nos últimos tempos aí com o Benedetto, né? E aí aquilo, o Benedetto é um atacante de 31 anos, um argentino, se destacou no Boca, tem um contrato com o Olympique de Marseille, né? O São Paulo não gosta dele e o São Paulo se arriscou a fazer negociação com ele. Torcida do São Paulo em polvorosa, todo mundo animado, porque a gente não tem centroavante, a gente não tem expectativa de avançar em nenhuma Copa sem centroavante, é difícil demais para o nosso jogo, a gente não tem um goleador, né? E aí o que acontece? O São Paulo foi evoluir nas negociações, só que o São Paulo, ele entra nas negociações, assim, olha, qual que é a minha percepção depois desse desfecho aí, depois do não dado hoje pelo jogador para a diretoria do São Paulo? Eu acho que o São Paulo ele já sabia que não ia avançar com as negociações e tem algumas coisas que demonstram isso. Olha só, as negociações que deram certo no São Paulo, todas elas foram na calada da noite. O Rigoni veio, ninguém sabia que estava tratando com o Rigoni, nosso melhor jogador do time. O Benítez estava tratando, foi o mais noticiado, enrolou pra caramba para liberar a questão do Vasco, porque ele está emprestado, né? Teve a questão do Miranda que veio. O pessoal estava especulando no Flamengo, ele acabou aparecendo aqui no São Paulo e fechou o contrato, né? A gente fechou com... Tudo bem, a gente não utiliza, mas o William também veio, ninguém nem sabia que esse cara existia. Então, quer dizer, o Éder também foi uma negociação que aconteceu e foi muito rápida. Por quê? Primeiro, não é só a situação dos jogadores já de mais idade, jogadores num futebol já esquecido. É a situação de você não divulgar. E aí, curiosamente, a diretoria do São Paulo só divulga perto de jogos decisivos, perto do São Paulo ter uma bomba ali, uma catástrofe nos bastidores, aí a diretoria vem com algumas cortinas de fumaça. Vocês lembram do Gabriel Neves, pedido pelo Crespo? Quanto tempo que durou essa novela? Existem várias informações aí na internet. Quanto tempo que durou essa novela? Aí o São Paulo deu um ultimato, acabou. O contrato dele acaba agora em dezembro. O São Paulo poderia estar tratando um pré-contrato com ele agora. Será que a diretoria está fazendo isso? Beleza. Aí tem algumas outras negociações. O que aconteceu com Borré? Chegaram a noticiar que 50% de chance dele fechar com São Paulo. O que aconteceu com o Caleri, que rasga elogios ao São Paulo e estava tudo certo, só faltava o São Paulo acertar os valores ali com o Maldonado e tudo mais. O que acontece? Eu digo o que acontece, cortina de fumaça. E aí a diretoria iludindo o São Paulo. E aí agora a gente começou com o Benedetto, sabe o que? Assim, ó. O São Paulo tem até o dia 7 agora de agosto para poder inscrever os jogadores para as quartas de finais da Libertadores, para enfrentar o Palmeiras. A gente não tratou com mais nenhuma negociação em paralelo, né? E aí soltaram essa informação aí de Benedetto, todo mundo animado, o cara é um goleador, o cara tem técnica. Só que aí tinha a questão, empréstimo por um ano, aí tivemos reuniões ali, né? Tivemos o São Paulo, né? Reuniões ali com a diretoria do Olympique para poder liberar sem custo. Aí desenrolaram isso. Aí depois, poxa, mas agora vamos acertar as bases de salários do jogador e vamos ver se vai ter investidor para poder fazer para poder ajudar a pagar. Beleza, descartaram isso. E aí, ontem, tiveram uma reunião. Ontem vai ser decidido o futuro do Benedetto. E aí, nas redes sociais, né, os setoristas postaram que o próprio... São Paulo fez algumas conferências ali com o pessoal e o Olympique de Marseille deu o aval, disse que está tudo certo, empréstimo sem custos. O São Paulo, o Olympique já estava acertado com o jogador, né? Os trâmites ali para transferência, e agora faltava o São Paulo negociar com o jogador e seu empresário. Aí, a notícia de ontem à noite. Bom, como o empresário que é o Christian Braganic, ele está em Ibiza, amanhã a gente vai tentar contato com ele para poder ter esse desfecho. E aí, assim, antes o jogador reivindicava o quê? Que ele tinha 2 anos ainda de contrato com o Olympique. Se ele ficasse mais um ano no São Paulo, que ele fosse se ele ficasse
metade desse contrato, que é 1 ano no São Paulo, que ele fosse ao menos compensado financeiramente. E eram essas as discussões. E é isso que o São Paulo foi novamente falar com esse empresário, um empresário famoso, né, na Argentina. Ele é empresário do Crespo, ele é empresário do quase o time inteiro do Defensa e Justiça, do técnico. Ele é muito conhecido porque ele tem uma empresa chamada Score Football, né, que é uma empresa que faz essa gestão, são mais de 100 atletas e 27 treinadores. Então ele é um cara bastante conhecido. A empresa dele comprou parte do Elche da Espanha, que era o clube ao qual o Rigoni pertencia. E com essa transação foi facilitada a vinda do Rigoni, tanto que a negociação do São Paulo com o Rigoni é assim, né? O São Paulo comprou o Rigoni, mas vai começar a pagar em 2022, né? Então, tudo isso aí dava a entender, pô, esse empresário vai facilitar as coisas. Ele esteve também em uma negociação com o Eduardo Cudê, quando ele foi para o Internacional, né? Lá de Porto Alegre. Então, o que acontece? Tudo isso dava a entender que esse cara iria facilitar, só que ele estava esbarrando no quê? Naquele comissionamento que ele queria e uma compensação, que seja luvas ou qualquer termo que seja falado, para o Benedetto. Por quê? Porque ele iria abrir mão de alguma parte do salário dele, algo que estava sendo especulado ali, porque o São Paulo não poderia pagar os 2 milhões de reais que ele recebe por mês, né? Então o São Paulo tinha um teto ali de 1 milhão ali, mais ou menos, e aí ele queria compensação, ele queria dinheiro. E aí sabe o que acontece? Eis que aí o São Paulo, não, sexta-feira é o dia D. Toda vez que o São Paulo deu um ultimato com a data, com o dia, deu errado. E aí hoje, aí o São Paulo fez aquele... Sabe o que me parece? O São Paulo é como assim, ó, vamos supor, eu vou lá, eu olho na internet, tá tendo um leilão ali de um carro, de uma Lamborghini. E aí eu sei que a Lamborghini, o valor dela lá, sei lá, é 1 milhão e tá tendo um leilão lá. Fala assim, ó, lance mínimo, 50 mil reais. Eu sei que vai sair por mais, porque o carro é mais valoroso. Aí eu vou lá e dou um lance, 50 mil reais. Em 2 segundos já tem um lance de 80. Eu perdi. Mas aí eu falo em casa, ó, pessoal, vamos ficar na expectativa aí que talvez eu compre uma Lamborghini. Aí fica todo mundo animado. Eu acho que é isso que acontece com o São Paulo. O São Paulo usa dessa artimanha para poder fazer uma cortina de fumaça para a torcida ficar calma, né? Para não ficar cobrando tanto. Porque, no final das contas, eu acho que o que a diretoria do São Paulo sabe é que nós não vamos contratar ninguém e vamos ter que aturar Pablo e Vitor Bueno para fazer as vezes de centroavante ali nas Copas e, naturalmente, com esse tipo de jogador, a gente não vai muito longe. Beleza, pessoal? Obrigado por terem ficado até aqui. Um abraço.